Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Então, dando continuidade ao estudo dos geradores elétricos, agora nessa segunda parte, vamos analisar a associação de geradores, associação em série e associação em paralelo, ok? Não temos associação mista de geradores, mas no decorrer do estudo vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Muito bem, então começando com a associação de geradores, vamos analisar primeiro a associação em série. Assim como na ligação de resistores e de capacitores, a ligação em série nada mais é do que a conexão contínua de um elemento no outro, né? Ou seja, aonde ligando aqui, por exemplo, o polo positivo dessa bateria, ele vai conectado no polo negativo da próxima bateria. E dessa segunda, o seu polo positivo vai conectado no polo negativo da terceira e assim por diante, né? Tanto que nessa figura ele nem fala em terceira bateria, ele fala em enésima bateria. Então, a ligação em série tem essa mesma característica, assim como nos resistores lá que a gente já estudou. Outra característica, né, que não se pode esquecer aqui da associação em série é o fato da corrente ter um caminho único para percorrer, né? Então, é a mesma corrente passando aí por todos os geradores, por todas as baterias aí no caso. É claro que aqui, né, você pode pensar, mas o polo positivo está ligado na resistência. Não esqueça que no primeiro vídeo, né, nós discutimos sobre a resistência interna das baterias. É algo que você não vai visualizar, isso aqui não existe na forma de um componente elétrico dentro da pilha ou dentro da sua bateria. A resistência interna ela é representada pelo comportamento dos próprios átomos que compõem a bateria. Então, no que os elétrons passam por esses elementos, eles encontram uma resistência natural dos materiais. Então, aqui é só uma simbologia na figura, né? Então, na verdade, o esquema mesmo é realmente de você colocar o polo positivo de uma pilha, por exemplo, no polo negativo da outra pilha. Por exemplo, pensando naquelas lanternas de duas ou três pilhas, né? Aquelas lanternas mais longas, tradicionais. Hoje as lanternas mais comuns são as lanternas com baterias internas recarregáveis, então você não tem que pôr e tirar pilhas nelas. Mas falando daquelas lanternas mais antigas, mais comuns, né? Você então coloca duas ou três pilhas nelas e nessa sequência, ou seja, ligada em série, positivo no negativo da outra, tá certo? Lembrando então, da primeira bateria, ela oferece uma certa DDP ao sistema, né? Ela tem a sua força eletromotriz e, claro, que disponibilizado ao circuito, né, o que a corrente vai transportar em termos de energia é a sua diferença de potencial, sua DDP U1. A segunda vai liberar a sua DDP U2, assim como a enésima bateria vai liberar a sua enésima diferença de potencial. E perceba então que nós temos uma DDP total medida a partir do polo da primeira bateria até o polo da última bateria. E aí quanto vale, né, essa DDP então? Sendo então a corrente que atravessa esses geradores, né, a corrente I é uma mesma corrente, né, o mesmo número de elétrons atravessa todas as baterias, nós podemos então, para esses N geradores, escrever as equações, pegando a equação geral de cada gerador, DDP1 é igual à sua força eletromotriz menos o consumo interno, né? Então, Y menos R1 vezes I. Bateria 2, sua força eletromotriz menos o seu consumo interno. E assim por diante, até a enésima bateria, sua força eletromotriz menos o seu consumo interno, certo? Adicionando essas equações, né, ou seja, fazendo a somatória dessas equações, nós teremos então a soma do lado esquerdo da igualdade, a soma das DDPs, o 1 mais o 2 mais a enésima DDP, e do outro lado
a soma das forças eletromotrizes, aqui já separadas, juntas, menos o consumo interno de cada uma delas, né? A somatória dos consumos internos. Como a corrente é a mesma, então aqui ela já está colocada em evidência. Então ficou a somatória das resistências internas vezes a corrente, e isso é subtraído, então, da somatória das forças eletromotrizes. Ou a somatória das DDPs individuais de cada bateria é o que nós chamamos de a DDP total U. Então, U é igual à somatória das forças eletromotrizes menos o consumo interno dessas baterias. Ok? Então, pegando a última equação, né, da somatória das parciais, pegando a DDP total igual a soma das forças eletromotrizes menos o consumo interno, né, e chamamos isso de equação 1. Para um gerador equivalente, ou seja, um gerador que simbolicamente vai representar a somatória dos geradores, assim como nós temos a resistência equivalente e o capacitor equivalente, né, de uma combinação. Então, nós podemos fazer um esquema mostrando apenas uma bateria, mas é a bateria equivalente, com sua resistência interna equivalente, né, que representa todo o conjunto, liberando para o circuito a DDPU total, com a mesma corrente passando, claro, por conta da ligação em série. Então, se a gente aplicar a equação geral dos geradores nessa ligação equivalente, ou nesse circuito equivalente, perdão, teremos a DDP total U igual à força eletromotriz equivalente menos o consumo interno equivalente. E chamamos isso de equação 2. Então, se nós compararmos as equações 1 e 2, né, o que vai ficar? Temos aqui a DDPU é a mesma, né, a DDP total, o que quer dizer, então, que essa equação equivalente é igual a todo esse conjunto aqui do lado direito da equação 1, ficando, então, que a força eletromotriz equivalente nada mais é do que a soma das forças eletromotrizes individuais. Nada de inesperado, né? Seria a lógica aí, da ligação em série, essa somatória das forças eletromotrizes. E com relação à resistência interna de cada uma também faz todo sentido se lembrarmos que resistores ligados em série têm como equivalente a soma total dos resistores ali conectados, não é mesmo? Então, com isso, o que nós temos? Temos N geradores associados, mas se eles forem idênticos, e na verdade nós vamos considerar que para que a coisa funcione, vamos dizer assim, para que você tenha uma ligação de geradores eficiente, funcional, você precisa ter geradores iguais. Tá? O que quer dizer com isso? Você vai, por exemplo, colocar 3 pilhas numa lanterna, você precisa colocar 3 pilhas iguais. Ah, mas as pilhas que vão são iguais, todas são de 1,5 V. Sim, mas você tem que lembrar, como já discutimos, que uma pilha nova ou uma bateria nova, ela tem um nível de carga. Depois de um tempo de usada, essa carga é menor. Então ela deixa de ser igual ao que era antes. O que quer dizer? Nunca se deve colocar 2 ou 3 pilhas numa lanterna ou qualquer que seja o equipamento. Não se deve colocar pilhas diferentes em termos de cargas. Tá? Deve-se colocar, por exemplo, todas pilhas novas, porque senão você vai ter uma divergência tanto na força eletromotriz quanto na diferença de potencial fornecida. Isso acarreta uma consequência indesejável aí, indesejada em qualquer ligação de geradores associados. Então aqui, apesar dele falar no texto se os geradores forem idênticos, né, mas na verdade o que se procura é sempre ligar geradores iguais, idênticos. Idênticos em tese, né? Porque na prática, mesmo que você compre um pacote com 2 pilhas novas, juntas ali, fabricadas juntas, as duas não são idênticas. Não existe 2 componentes elétricos e eletrônicos
não existem dois idênticos no mundo. Tudo que é fabricado, por mais que seja de uma linha de produção, parece igual, mas quando você vai tirar medidas exatas ali, detalhadas, você percebe que sempre há uma pequena diferença, mas isso não vem ao caso. Então, considerando os geradores idênticos em força eletromotriz e também idênticos em resistência interna, e é principalmente nesse sentido que eles diferem na vida real, tá? Por conta do material usado na construção, mas considerando tudo igual, nós teremos então que a força eletromotriz equivalente nada mais é do que o número de geradores associados vezes a força eletromotriz de cada um. E a resistência equivalente é o número de geradores associados vezes a resistência interna de cada um. Claro que se numa eventual situação, em algum problema, algum exercício, ele fornecer valores diferentes para os geradores associados, você não vai fazer N vezes um valor, você vai fazer a somatória conforme descrito aqui, né, no desenvolvimento da teoria. Então, se tem valores diferentes, é um mais o outro. Se são iguais, basta multiplicar pelo número de iguais, tá certo? E aí uma observação aqui, na associação de geradores em série, a grande vantagem está no fato de que a força eletromotriz é a soma das forças individuais, né, de cada gerador ali ligado. Contudo, você tem uma contrapartida, que a resistência interna também é a soma das resistências de cada um deles. Quer dizer, você vai ter uma tensão maior, né? Se você pega duas pilhas de 1,5 volt e coloca em série, você tem 3 volts à disposição. 3 pilhas ligadas, você vai ter 4,5. 4 pilhas, 6 volts à disposição. Então, você tem mais tensão, tem mais energia para entregar para o circuito. Mas você vai ter um consumo maior em termos de resistência interna. Mas é o preço a se pagar, né? Isso faz parte, então, do comportamento desses equipamentos. Tá certo? Então vamos lá. A segunda associação é em paralelo, né? Vamos analisar apenas essas duas. Daqui a pouco a gente pode discorrer um pouco porque não temos associação mista. Mas, enfim, o que é a associação em paralelo? Assim como na ligação de resistências em paralelo, você vai ter, então, cada bateria ligada à mesma polaridade ligadas juntas. Ou seja, os polos positivos das suas baterias são conectadas juntas e os polos negativos são conectados juntos do outro lado. Aí, nesse caso, assim como acontece na associação de resistores pura, a corrente que vai passar por esse esquema, ela se fragmenta. Aqui ele chama de uma corrente em I maiúsculo, né? E cada bateria vai ter uma corrente I passando por ela. Colocou-se tudo na forma de I, porque, mais uma vez, estamos considerando geradores iguais, tá? Geradores idênticos, com mesma força eletromotriz, mesma resistência interna, portanto, a mesma quantidade de corrente vai sair de cada um deles. E aí o que ocorre? A DDPU fornecida ao sistema não é mais a soma das DDPs, e sim o valor individual. Assim como nos resistores em paralelo, a DDP era a mesma para os resistores ali ligados. Então aqui é mais importante ainda que as baterias têm que ser iguais para que, tendo a mesma DDP, elas então forneçam esse valor para o circuito. Então, para cada um dos N geradores da associação, né, aqui também ele considera N geradores, ou seja, 1, 2 e o enésimo gerador, veja que aqui está pontilhado, né? Então significa que você pode ter quantos forem necessários ligados nesse paralelo. E aí, aplicando-se a equação geral, você tem U igual à força eletromotriz menos o consumo interno. Chamamos isso de equação 1. Tá? Se for aplicar para cada um, é a mesma equação, então ela aparece uma vez só, você não precisa aplicar ela para todos, porque você tem o mesmo resultado. Um esquema da ligação equivalente, né? A bateria representando o conjunto, uma resistência representando o conjunto das internas, fornecendo a DDPU
e esse equivalente fornece a corrente I maiúsculo, né, a corrente total. Para o gerador equivalente, então, temos U igual a força eletromotriz equivalente, menos a resistência interna equivalente, vezes a corrente total. Veja que na equação 1 nós temos a corrente individual, a corrente parcial que passa em cada gerador. Aqui no equivalente nós temos a corrente total do circuito. Então, como a I maiúscula, né, ou a I total, é a soma das parciais, né, ou igual a N vezes I, então podemos dizer que a diferença de potencial é a força eletromotriz equivalente menos a resistência equivalente vezes N vezes a corrente individual. N vezes o I minúsculo. Essa então é chamada de equação 2. Comparando as duas, que conclusão chegamos? Né? Que a força eletromotriz equivalente, né, comparando essa com essa, a força eletromotriz equivalente é a própria força eletromotriz individual, é a tensão de uma das baterias. E a resistência equivalente vezes N é igual a R, tá? Sendo que então, resistência equivalente aqui vezes N é igual a R individual. Eliminou a corrente I, tá? O Izinho aqui foi eliminado. Então, na igualdade, eliminou o I, ficou Rzinho igual a REC vezes N, ou resistência equivalente vezes N igual ao Rzinho. No fim, a resistência equivalente será a resistência individual dividido pelo número de geradores repetidos lá ou ligados em paralelo. O que ele quer dizer com isso? Exatamente como acontece na associação em paralelo de resistores, quando nós temos resistores iguais, basta dividir o valor de um deles pelo número de repetidos, que é o que acontece com a associação em paralelo de resistores. Tá, ele me deu R sobre N, e se vier valores diferentes da resistência interna? Aí você vai aplicar a mesma fórmula que nós aprendemos lá na associação de resistores em paralelo. Então, se eu tiver 3 resistores diferentes aqui, a resistência equivalente será a soma dos inversos. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E resolve como nós fazíamos lá, como fizemos quando era somente resistores. Então, o comportamento aqui da resistência interna é idêntica à associação de resistores puros. Tá? Se forem 2 diferentes, você pode aplicar o produto pela soma, sem nenhum problema, vai dar o resultado necessário. Mas, como eu disse, na maioria das vezes serão geradores considerados idênticos, né? E então basta dividir a resistência de um deles pelo número de repetidos, tá certo? Na observação, na associação de geradores iguais em paralelo, uma das vantagens está no fato de que a corrente que passa em cada um deles é apenas uma fração da corrente total, né? Claro, cada um vai fornecer a corrente que lhe é permitida, né? que ele é capaz. Mas elas vão se somar formando uma corrente maior no final. E esse fornecimento de uma fração da corrente, né, total, ou seja, cada bateria oferece uma corrente parcial, uma corrente menor do que a total, isso dá um prolongamento na vida útil da bateria. Como eu falei no vídeo anterior, né, lá do fechamento de curto-circuito da bateria, né, se lembrarem, acelera o processo de fornecimento dos elétrons, né, deixa a porta aberta e todos os elétrons querem fluir de uma vez, e isso prejudica, isso danifica a bateria. Ou ainda, lá no gráfico do gerador, também falei nisso, quanto maior a corrente exigida de cada bateria ou da bateria, menor é a energia que ela consegue fornecer, menor é a tensão disponibilizada. Então, se você não exigir muito dela, ou seja, se você tirar dela correntes menores, ela terá uma vida útil maior.
Outra vantagem é a redução da resistência interna, né? Porque você vai pegar a resistência equivalente, é uma fração, né? É enésima parte da resistência de cada uma. Então você tem uma redução na resistência interna, o que significa um consumo interno menor, um desgaste menor, que também vai garantir aí uma estabilidade na tensão fornecida ao sistema. Contudo, né, o ponto negativo é que a força eletromotriz equivalente é a mesma de cada gerador. Então, se aqui você pegar 3 pilhas de 1,5 V e ligá-las em paralelo, você vai ter uma corrente 3 vezes mais intensa, você vai ter uma durabilidade maior desse sistema funcionando, porém você só vai ter 1,5 V de tensão disponível, pelo fato de estarem ligadas em paralelo. Tá certo? Então, por que não tem ligação ou associação mista de geradores? Porque não faria muito sentido você pensar que aqui você tem 3 baterias, 3 pilhas de 1,5 V, por exemplo, e em série você colocar outra pilha de 1,5 V, isso não faz muito sentido. Por quê? Porque você vai ter uma corrente mais intensa do que uma pilha individual suporta. Então, você fazendo essa corrente maior, que é, na verdade, 3 vezes, né, pela figura, considerando 3, você tem uma corrente 3 vezes mais intensa do que cada uma das baterias fornece. E aí, se você coloca outra em série, ela vai ter que suportar, passando por ela, uma corrente 3 vezes maior do que o que seria ideal para ela. Então, essa é uma das razões, tá certo? Outro problema que se teria é que se ao invés de uma ligada em série, eu tiver 2 ligadas em série, eu vou ter 3 volts de tensão ligado com 1,5 V, com uma corrente ainda intensificada. Então, se você tentar fazer uma combinação dessa e medir uma energia final, ou ligar isso no circuito, claro que você vai ter um resultado de tensão ali, você vai ter um resultado de corrente. Mas com certeza você vai ter uma ou outra das suas baterias ou das suas pilhas sofrendo com alguma carga excessiva, com a corrente excessiva, ou sujeita a uma DDP maior do que a própria dela. Tá certo? Enfim. E aí o que isso gera? Um outro problema que a gente vai ver no próximo módulo, né, no próximo semestre, que nós vamos estudar então os receptores. Aí lá vocês vão entender melhor a razão pela qual eu falei, nunca coloque 3 pilhas na lanterna, uma nova e 2 usadas, ou 2 novas e uma usada. Não se deve fazer isso, porque senão você prejudica todo o funcionamento, tanto do equipamento, quanto das próprias pilhas ali colocadas, principalmente pilhas comuns. O que é uma pilha comum? É uma pilha que não foi feita para ser recarregada. E se você ligar, colocar numa lanterna 2 pilhas novas e uma velha, com uma carga menor, as novas vão tentar equilibrar a velha com elas, ou seja, elas vão querer dividir carga com ela. E a pilha comum não pode receber carga, ela só fornece. E ao fazer isso, quando você tenta injetar carga numa bateria que não é recarregável, você causa sérios danos internos nela, podendo ocasionar vazamento de produto químico, podendo causar uma explosão desse material químico, inclusive. Tá? Então, uma série de danos aí, de consequências que deve ser evitado. Mas vai ficar mais claro isso para vocês quando a gente estiver discutindo lá os receptores elétricos. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui agora vamos ver os exercícios resolvidos para finalizar. Uma lanterna representada aí na figura, né, funciona com pilhas de 1,5 V e cada uma tem resistência interna de 0,2 ohms. Então, quando eu falei das lanternas antigas, é algo parecido com isso. Talvez você tenha na sua casa ou seu pai. Tá? Então, lanternas comuns, das comuns, onde você insere nela 2 ou 3 pilhas, ou até mais. Tem lanternas de 4 pilhas, tem lanternas de 6 pilhas, que são extremamente longas. Aqui no Brasil não é muito comum, mas são muito comuns usadas nos Estados Unidos.
se vê muito em filmes, a polícia americana usa umas lanternas pretas longas que parecem um cacetete, que inclusive foram projetadas para, além de lanternas, poderem ser usadas também como um cacetete. Tá? Se precisar bater na cabeça do cidadão com aquela lanterna, eles vão bater. E não deve ser muito agradável, porque ela é toda feita de alumínio, ela é como se fosse um cano de alumínio, dura e pesada, né? Por causa das pilhas lá dentro. Mas enfim, então nós temos aqui uma lanterna com 3 pilhas, a resistência da lâmpada, né? Aqui ele está considerando uma lâmpada justamente das lanternas antigas, que é uma lâmpada incandescente, que oferece resistência, né? Justamente para ela poder ficar incandescente, para ela esquentar e brilhar. Então ela tem uma resistência de 1,4 ohms e cada pilha 0,2. E ele pergunta qual a força eletromotriz dessa associação. Essa é uma associação que em série, né? Não sei se tá nítida a imagem, né? Mas aqui o preto e o amarelo representam uma pilha, preto e amarelo, preto e amarelo. O preto aqui representa o lado negativo da pilha e o amarelo o lado positivo. Então, positivo no negativo, ligação em série. Então aqui ele faz uma representação, né, transformando essa lanterna num circuito, para a gente analisar. A lâmpada da lanterna, que oferece uma resistência de 1,4 ohms, cada pilha de 1,5 volt e suas resistências internas de 0,2 ohms. Então a força eletromotriz ligada em série é a soma, né? Ou 3 vezes 1,5, 4,5 volts de força eletromotriz. B, a resistência interna e a resistência equivalente. A resistência interna é a soma das resistências de cada pilha, 0,2 mais 0,2 mais 0,2. O que é curioso, né, na solução do livro, que ao invés dele somar as forças eletromotrizes, ele multiplicou por 3. E ele poderia multiplicar por 3 aqui, ele preferiu somar 3 vezes. Então, vai entender quem fez a solução desses exercícios nesse livro aí. De qualquer forma, a resistência equivalente interna, 0,6. E a resistência equivalente total é a soma de todas as resistências. Então, 0,6 mais 1,4, total de 2 ohms de resistência interna. A corrente que percorre o circuito quando ligar essa lanterna. Então, pela lei de Ohm-Poilet, que nós vimos anteriormente, a corrente é a força eletromotriz dividido pela soma das resistências. 4,5 dividido por 2, 2,25 amperes de corrente que vai estar, então, circulando por essa lanterna aí. Tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 5. Um pequeno aparelho de rádio funciona com 4 pilhas de 1,5 volts e 0,3 ohms em cada pilha, dispostas como mostra o esquema ao lado. Determine a força eletromotriz da associação e a resistência interna. Então veja aqui, ó, ele colocou 2 pilhas em série, outras 2 em série, e cada associação dessa ele colocou em paralelo. Aí alguém vai me condenar, me crucificar dizendo, professor, você falou que não tinha associação mista. Mas eu tentei exemplificar lá na figura anterior, o que seria considerado realmente uma associação mista, se ele colocasse 2 aqui e uma outra aqui. Ó, tá? Nesse caso aqui, isso não vai comprometer o comportamento nem o funcionamento dessas pilhas, considerando que elas sejam as 4 idênticas. Tá? E aí, o que acontece? 2 em série de 1,5 vai dar 3. 2 em série de 1,5, 3 também. Então é como se nós tivéssemos uma pilha de 3 volts em paralelo com outra pilha de 3 volts. Então, nesse caso, mesmo sendo uma ligação supostamente mista, ela tem um comportamento final de uma ligação paralela. Tá bom? Então, vamos ver. Então, no esquema do circuito dele, ele está mostrando isso aqui para distribuir os valores, tá? Quando forem fazer exercícios que tiver uma figura assim de pilhas, se você não quiser, não precisa montar esse tipo de esquema, tá certo? Se você conseguir entender o comportamento só na figura original, onde é que está cada valor, como é que vai se comportar, não tem problema.
Isso aqui ajuda a organizar todas as informações num modelo de um circuito elétrico, né? Então, duas pilhas de 1,5 em série, cada uma das suas resistências, outras duas em série, suas resistências, e o conjunto ligado em paralelo. Força eletromotriz da associação. Então, no trecho de A para B, ó, como eu falei, nós temos uma força eletromotriz de 3 volts, né? E no trecho de baixo, CD, outra força eletromotriz de 3 volts. Então, a força eletromotriz da associação é de 3 volts. Por quê? Porque, lembra lá da teoria, na associação paralela, a força eletromotriz e a DDP fornecida é a mesma dos elementos ligados em paralelo. Então, aqui por isso que não vai ter nenhum agravante, porque tem 3 em paralelo com 3. Então, o que vai ser entregue ao circuito é essa ligação paralela de 3 volts. A resistência interna da associação. Como a gente já está no final do vídeo, gente, se você estiver ouvindo no fundo um latidinho aí, vocês me perdoem. O cachorrinho aqui de casa, tá? Que hoje eu estou gravando em casa, não tive como ir lá para o instituto. Então, se ficar saindo no fundo um latidinho aí, vocês ignoram, por gentileza, porque senão eu teria que recomeçar toda a gravação de novo, tá bom? Mas vamos lá, está terminando. Então, a resistência interna da associação. Simplificando o circuito, o que nós temos? Do trecho AB, né, nós temos 0,3 em série com 0,3, então 0,6. E no trecho CD, 0,3 em série com 0,3, outro 0,6. E claro, e aí veja, ele sugere lá na teoria que se são iguais, basta dividir pelo número de iguais. Aí ele vem na solução e faz da forma mais desnecessária possível. Ele fez a soma do inverso para apenas 2 resistores. Se fossem diferentes, para 2, produto pela soma é muito mais prático. Por serem iguais, bastava dividir 0,6 por 2, que dá o 0,3 final aqui. É complicado esse livro, mas a gente vai superar. Não, mas só para ilustrar aqui, ó, a soma do inverso, 1 sobre REC, 1 sobre 0,6 mais 1 sobre 0,6, 2 sobre 0,6, 1 sobre REC, multiplica cruzado, né, vai dar 2 vezes o REC igual a 0,6, é onde o 2 passa dividindo. Mas ainda tem um detalhe, se vocês olharem no livro texto lá, que eu acho que eu não fiz a correção, aqui está corrigido, é 0,3. O digníssimo livro colocou, salvo engano, 30. Até isso ele bagunçou o negócio aí. Não sei onde ele arrumou 30. Mas enfim, aqui está corrigido. A resposta é 0,3. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Tá? Esse vídeo ficou mais curto que o primeiro lá, que ficou bem extenso, né? Infelizmente, por conta da quantidade de informações, mas também faz parte. Então agora aqui a gente está encerrando esse módulo aí. Tá? Encerramento de semestre, encerramento de bimestre. Então, caprichem aí na solução dos problemas propostos aí, questionário avaliativo, para o quanto antes a gente poder fechar a nota, né? E caso alguém fique, né? Como eu falei anteriormente, se alguém ficar de recuperação paralela, deve ser feito o quanto antes também, tá certo? Então é isso. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, nos procure. Aquele abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.